Well, good evening, everyone, ok? Para todo mundo aí que eu não dei boa noite, Ana Vitória, Daniela, Douglas, Juliana, Leonardo, and everybody else, Sônia, Dirce, ok? Eu não estou vendo elas aqui, mas provavelmente elas devem estar por aí. Well, guys, so in today's class, we are gonna have a review, okay? So I have been explaining you second conditional for the two last classes. Aí vocês podem pensar, mas teacher, again, we are going to talk about second conditional again. Yes, guys, we are going to talk about second conditional again, because this is not a very simple topic, okay? Many students have problems with this topic, and in our next class, we are going to be doing some oral activities, okay? So I am going to ask you to speak, and you have to really understand the structure before we go to practice, to oral practice, okay? So pay attention, because in today's class, we are going to have review. Não importa aí se você vai achar chato ou não, ok? É uma revisão, review, tá bom? Então, o que você não conseguiu pegar agora, até agora, I hope that you can understand now, okay? We are going to start with some music, okay? I'm going to show you some examples of second conditional sentences in songs. Very, very famous songs. But they are old songs, okay? We have examples of second conditionals in many songs. So I'm going to project my board, okay? So that you can see everything I'm gonna show you. So just a moment. Can anybody tell me whether you can see the whiteboard? Yes. Yes? Yes. I can see. Okay, thank you, guys. Now pay attention. I need you all to turn off your microphones, okay? I need you all, everybody, to turn off your microphones. Preciso que vocês desliguem os microfones, because I'm gonna show you some songs. E eu tô com caixas de música aqui, vai ficar muito alto para mim se eu ficar ouvindo vocês, ok? So I'm gonna copy here the beginning of a very famous song. This is a very old song too, okay? And this will be my first song. Pay attention. Just a moment. So, do you know this song here? This is a song by Jennifer Lopez. Okay, I was a teenager when I first heard this song, and the name of the song is "If You Had My Love." Se você tivesse o meu amor. Can you see? She's just imagining a situation. Está imaginando uma situação. Se você tivesse o meu amor. So remember, this is called second conditional. Quando a gente imagina uma situação, ok? Aí ela fala, if you had my love and I gave you all my trust, e eu te desse toda a minha confiança, would you comfort me? Você me confortaria? And if somehow you knew, se de alguma forma você soubesse, can you see here, the verb in the past? A parte que tem with, tem que ter o verbo no passado, ó. If somehow you knew, se de alguma forma você soubesse that your love would be untrue, que seu amor seria infiel, a palavra untrue is the same thing as unfaithful. Ó, unfaithful. Untrue é infiel. So, and if somehow you knew, se de alguma forma você soubesse that your love would be untrue, que seu amor seria infiel, would you lie to me? Você mentiria para mim? Aí, pulando esse verso aqui, você chega aqui, ó. Now, if I give you me, se eu me entregar a você, this is how it's gotta be. É assim que as coisas têm que ser. Pay attention to this part here. First of all, I won't take you cheating on me. Won't take é eu não vou aceitar. You cheating on me. Cheat on significa chifrar. Num sentido bem chulo mesmo, tá, pessoal? É uma gíria, é uma slang. In English, this is a slang, é uma gíria.
This is the way they say ser infiel, né, trair alguém, but em português, como é uma palavra um pouco chula em inglês, uma expressão um pouco bem informal, na verdade, bem até vulgar, né, essa palavra que eu tô precisando, vulgar, cheat on é chifrar, like in Portuguese, okay? So this is just the beginning of the song, okay? Now I'm gonna play the song to you so that you can listen to it, okay? Okay, so as you can see, this part that she sang is this part here, okay? So this is just an example, okay, guys? I'm not go into deep explanations about it, okay? I just wanted to show you one example. Now let's go to a second example. I have another song here, okay? I think most of you know this song here because this is a very famous one. This is by Enrique Iglesias, okay? Do you know Enrique Iglesias? This song is called Hero. And guys, this song is entirely made with the second conditional, okay? So just a moment, I'm gonna make it bigger, just a moment. We have here, the name of the song is Hero, right? Hero. And he says, just a moment. We have here, let me be your hero. Can you see here? Would, and then here, would again, would. So and this is just the beginning of the song, okay? The whole song is made with the second conditional. So you have here, would you dance if I asked you to dance? Você dançaria se eu te pedisse para dançar? Would you run? Você correria? And never look back? E nunca olharia para trás? Would you cry if you saw me crying? Pay attention here. Saw is the past of the verb see, right? So, see é o verbo ver. As I told you in our other classes, in the if part of the sentence, you have to use the verb in the simple past. Can you see? And the other part will have the word would. So, would you cry? Você choraria if you saw me crying? Se você me visse chorando? Would you save my soul tonight? Você salvaria minha alma hoje à noite? Olha só esse verso, que legal. Would you tremble if I touched your lips? Você tremeria se eu tocasse os seus lábios? And then, would you laugh? Você riria? And then, would you die for the one you love? Você morreria pela pessoa que você ama? Olha só, this part here, just a moment. Olha, would you die for the one you love? Você morreria por aquela pessoa que você ama? And then blá blá blá. Aí ele fala assim, would you swear that you always be mine? Você juraria que seria sempre minha? Or would you lie? Ou você mentiria? Would you run and hide? Você fugiria e se esconderia? Have I lost my mind? Será que eu fiquei louco? Será que eu perdi minha sanidade? I don't care. Eu não me importo. You're here tonight. Você está aqui hoje à noite. Ele está imaginando ela fazendo um bocado de coisas aqui. So, tá aqui. Would you die for the one you love? Tô tentando achar uma frase aqui. Would you tremble? Você tremeria if I touched your lips? Again, ó. Na parte que tem o if, o verbo tem que estar no passado. Aí na outra parte você tem would, okay? I'm gonna play the song now, just a moment. Now, as you can see, he's going back to the chorus, okay? The chorus is here. I can be your hero, baby. Eu posso ser o seu herói, meu amor. I can kiss away the pain. Kiss away significa, com um beijo, você fazer alguma coisa passar. Pain é dor, então, I can kiss away the pain, eu posso fazer a dor passar com um beijo. I will stand by you forever. Eu ficarei do seu lado para sempre. Stand by significa ficar ao lado da pessoa ali, junto com ela, tá bom? Dando força à pessoa. So, I will stand by you forever. Eu permanecerei ao seu lado para sempre. Bom, this was my second example. Let's move on to another example, and then we start class, okay? I have a PowerPoint presentation for you today. So, guys,
Só mais um exemplo, okay? I'm gonna go and get the lyrics. This next song is really beautiful, and it's a very sad song. I am sure that you already know this song. This song is called Tears in Heaven, and there is a very sad story behind this song, okay? You have here Tears in Heaven. This song is by Eric Clapton. I think you know Eric Clapton is an American singer, okay? And let me tell you the story behind this song here. When in the I'm gonna be explaining and I'm gonna write so that you can understand what I'm talking about. Okay, so just try to understand. I'll be talking most things in English. Okay, so in the 80s, nos anos 80, in the 80s, Eric Clapton started a relationship with an Italian model, okay? And they got married, and had a son. They got married and had a son, okay? She was Italian, but then she moved to New York because Eric Clapton lived in New York, okay? She was Italian, she was there in New York, they started a relationship, they got married and had a son. This boy was born, so their son was born in 1987 or 1986. I can't remember very well now. Okay, so it was like 1987. Okay, and in 1991, the boy was 5 years old. Okay, so he was 5 years old. 5 years old, and an accident happened. Okay, 5 anos depois, guys, Eric Clapton and this Italian model já tinham se separado, okay? She was living in London, mas ela veio visitá-lo em Nova York com o filho. She was at a hotel with this kid, this 5-year-old boy, and there was a nanny, havia uma babá there at the hotel with the boy, okay? The nanny and the child started playing. They started playing a children's game called Hide and Seek. Hide and Seek é esconde-esconde. So they started playing esconde-esconde, okay? The nanny and the kid. Enquanto a mãe se arrumava, eles iam sair para ir no dia anterior tinham ido ao circo. Aí nesse dia, por volta das 11 horas da manhã, eles iam sair para ir para o zoológico de Nova York, ok? Aí, enquanto a mulher se arrumava, a nanny começou a play hide and seek com a criança. E havia um zelador lá dentro do apartamento consertando um problema com a janela. And I think now you can already understand what is going to happen, okay? So the boy jumped through the window. Ele pulou pela janela, okay? And it was o 53º andar de um prédio em Nova York. Can you imagine that? This was very, very tall, bem alto. Eles estavam no 53º andar. And the boy was killed. Okay, so this situation ended up with Eric Clapton's son death. Okay, acabou com a morte do filho do Eric Clapton. Alguns anos depois, Eric Clapton wrote this song here about this episode, okay, como tribute to his son. É uma espécie de tribute to his son, uma homenagem ao filho, okay? So this song is very sad, and this is the story behind this song, okay? So this is the reason why the name of the song is Tears in Heaven, Lágrimas no Céu, because he had lost his boy, his 5-year-old boy, okay? Olha só o que ele fala. Let's read. Would you know my name if I saw you in heaven?
Você saberia meu nome se eu te visse no céu? Would it be the same if I saw you in heaven? Será que seria a mesma coisa if I saw you in heaven, se eu te visse no céu? I must be strong, eu preciso ser forte, and carry on, e continuar a minha vida. Carry on significa prosseguir, dar continuidade à vida, tá bom? I must be strong. Por que ele tá falando isso? Because he was very sad because of his son's death, okay? His son had died at a very early age, he was only 5 years old, and this is the reason. Eles ficaram muito tempo desolados, né? Aí ele põe aqui na música esse verso e ele falou que era a respeito disso mesmo. Ó. I must be strong, eu preciso ser forte, porque estava sofrendo muito com a morte do filho. Because I know I don't belong here in heaven, pois eu sei que eu não pertenço ao céu. Então, olha só o que ele está falando. Because I know I don't belong here in heaven. Ele imagina que o filho foi para o céu. So his son was just a boy, was an angel as a child. So he went to heaven, foi para o céu. Mas ele, enquanto adulto, cheio de defeitos, se imagina que não vai para o céu. Aí ele pensa numa realidade diferente, ó. Would you know my name if I saw in heaven? Se eu te visse no céu. But remember, I told you that when we use the second conditional, a gente parte de uma perspectiva pessimista de que aquilo é improvável que aconteça. Ó. Se eu te visse no céu. Quando ele fala isso, ó, if I saw you in heaven, se eu te visse no céu, porque ele parte do pressuposto de que ele não vai para o céu. O filho foi para o céu porque é um anjo, uma criancinha, né, inocente, digamos assim. Mas ele já adulto, ele se imagina in that situation, but he already knows that that is kind of unlikely. É meio, remember, na outra aula eu falei para vocês dessa palavra aqui, ó, unlikely. É uma coisa improvável. Ele parte desse pressuposto, ok? Would you hold my hand? Você seguraria a minha mão? If I saw you in heaven, se eu te visse no céu? Would you help me stand? Você me ajudaria a ficar de pé? If I saw you in heaven, se eu te visse no céu? Tá vendo? Você me ajudaria a ficar em pé? Por que ficar em pé? Porque ele não está conseguindo ficar em pé devido à dor que ele tem sentido. Tudo bem? So this was just another example, ok? Now, let's start class. Agora é que a gente vai começar a aula, ok? So I used the 3 examples just to show you that the second conditional in English is very, very common, okay? I used these 3 songs because the structure is already at the beginning of the song, okay? But there are many other songs in which you can find the second conditional, but in the rest part of the sentence, okay? So just remember that. Any question, guys? This was just examples, okay? Let me erase everything now, and now we will get started. So I'm going to start showing you my PowerPoint presentation. Just a moment. 6. This is a presentation, guys, I have used it with my students in high school, okay? And I'm gonna just use the same presentation with you, okay, to explain everything. So as I told you, this was my presentation to terceiro ano do ensino médio, okay? When they are on the 3rd year, they learn the second conditional. So let's get started. We are talking about the second conditional, okay? And we're going to start right here. Just a moment, because I need to make it smaller. And now I'm going to make it bigger, okay? So what is the second conditional? As I told you in our other classes, we use the second conditional, right? Let's just remember structure first. I'm gonna read here, okay? So the second conditional is a structure used for talking about, pay attention to these expressions here, unreal and imaginary situations in the present or in the future. Example, let's check out the example in Portuguese. Imagine someone saying this: se eu morasse mais perto do trabalho, pouparia muito tempo com deslocamento. Pay attention. When the person says, se eu morasse, olha, se eu morasse here, é porque a pessoa não mora perto do trabalho, concordo? So the person is just imagining
imagining a different situation. This is just imaginary, ó. Caso minha realidade fosse diferente, qual seria o resultado? Qual seria o result? I'm going to write here, result. O resultado seria, just a moment, I'm going to get another color here. So this would be the result. Pouparia muito tempo com deslocamento. Então, nessa condição aqui, se isso aqui fosse real, so if this were real, mas quando eu digo se eu morasse é porque eu não moro. Então, isso é unreal. É algo que não corresponde à minha realidade atual, ok? We use the second conditional to talk about, então, né, sobre o quê? Unreal and imaginary situations. How do we say that in English? Just remember, in imaginary situations, we have to use the verb in the past. Então, na parte da frase que tem o if, a gente vai pôr o verbo no passado. Lembram disso? Every time you are talking about imaginary situations, ok? So, olha só, aqui tá morasse, né? Esse SSE aqui, em inglês, vai ser traduzido com o verbo no passado. So, if I lived closer to my work, se eu morasse mais perto do trabalho, aí o verbo da parte que tem o resultado, the result, no second conditional, ele é acompanhado da palavra would, né? Professor Samuel, qual que é a função do would aqui? O would, pessoal, ele vai funcionar para, olha só, acrescentar no verbo a terminação ria em português. Qual é o verbo? O verbo é o verbo save. Qual a função do would? Indicar que o verbo termina em iria. Então, olha, I would save é eu pouparia, tá? Save é poupar aqui nessa frase. So, I would save much time on commute. Então, vejam só. Só um minuto, pessoal. Acho que tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu sair daqui dessa tela. Kellen. Good evening, Kellen. Well, guys, so you have here. We use the second conditional when we want, pay attention, guys, to imagine that the present right now is different than it really is. So pay attention. When we want to imagine that the present is different than it really is. Qual que é o presente dessa pessoa aqui, ó? Quando ela diz, se eu morasse mais perto do trabalho, qual que é o presente dela? Ela não mora perto do trabalho. So, this person doesn't live close to work, ok? Aí ela imagina uma different reality, like something imaginary. Ela fala, se eu morasse, tá vendo? Mas ela parte da perspectiva de que aquilo é algo improvável. Isso daqui é algo unlikely, de acontecer. Algo unlikely, algo improvável. Pode ser acontecer? Pode vir a acontecer. Is it possible? Is it something possible? Yes, it's possible, ok? Yes, it's possible. Ela pode vir a se mudar, but ela parte do pressuposto that this is something unlikely, ok? Não vai ocorrer essa mudança num futuro próximo. Ok, guys? So this was my slide number 2, ok? We are just reviewing, tá bom? Espero que não achem a aula chata, tá? Vocês já viram toda a matéria, pode parecer meio chato. But as I told you, just review, ok? Moving on to my next slide. So this is just to show you that sometimes students get confused and they don't know how to make the second conditional sentences, but existing formulas, you have to pay attention to the verb tenses, okay? So, how to make second conditional sentences? Como é que a gente faz, né, as frases do second conditional? Let's study this now again, okay? You have here, this is the structure of the second conditional, okay? So, we have the if part, as you can see here, and we have a comma, tem uma vírgula, and then you have would plus the verb. Remember that na parte da frase que tem o if, we use the verb in the past simple. A gente põe o verbo no passado na parte que tem o if, okay? And in the other part, we use would. So, for example, if I won the lottery, let me show you the verb win. Olha só. Just a moment.
it's too small, I'm gonna make it a little bigger, okay? Just a moment. So this is the verb ganhar, okay? Ganhar, win, right? Pay attention here. The verb here in the sentence is in the past, can you see? If I won. So won, Samuel. What is won? Won is the past tense of the verb win, ok? And as you can see here, na fórmula, eu tenho que pôr o verbo no passado. So, if I won the lottery, se eu ganhasse na loteria, aí o que que acontece com a outra parte da frase? O verbo recebe would antes dele, ó. I would buy a big house. Eu compraria uma casa grande. Então, pessoal, é como se fosse assim, just to remember. É como se a parte que tem with, just a moment, na parte que tem with, você vai acrescentar SSE no verbo, né? SSE. Na parte que tem would, em português a gente acrescenta o ria. Ria. É uma fórmula em português também. Essa é a correlação de tempos verbais, ok? So, if I won, se eu ganhasse. I would buy, eu compraria, ok? Now pay attention. Quando a pessoa diz assim, pessoal, if I won, lembra? The person is being pessimistic. Pessimistic. Parte do pressuposto de que não vai acontecer, ok? So the person is being pessimistic. Como assim, professor, pessimistic? Bom, quando a pessoa diz using the second conditional, é porque a pessoa nem tem os bilhetes, ok? So imagine, alguém que nunca joga na loteria. A pessoa pensa, se eu ganhasse na loteria, eu faria isso. Mas a pessoa não joga, so how can the person win the lottery? Ok? Porque, vejam só, se a pessoa estiver com os tickets na mão, com o bilhetinho lá da loteria na mão, a frase seria escrita diferentemente, seria assim, ó. I'm gonna write in Portuguese first. So, se eu ganhar, pay attention. A pessoa, imagine, a pessoa está com o bilhete na mão. Ela comprou, é uma jogadora assídua, sempre joga na loteria. Ó. Se eu ganhar na loteria dessa vez, se eu ganhar na loteria desta vez, tá vendo? Quem diz isso parte de uma perspectiva mais otimista. Ela imagina que pode vir a acontecer. Estão vendo a diferença? Ó, se eu ganhar na loteria dessa vez, vírgula, eu comprarei uma casa enorme. Vou traduzir agora para vocês verem, olha. Quando é second conditional, quando é algo irreal, algo pessimista, improvável, a gente usa o second conditional. Quando é algo possível, ó, pay attention. When I say, se eu ganhar, eu tô achando que aquilo é real, pode acontecer, e eu tô na expectativa de acontecer, tenho esperanças. So, eu parto do pressuposto de que this is something real, and I hope it's possible. So, I hope it's possible. I hope it happens. Vou escrever diferente, ó. I hope it happens. Eu espero que aconteça isso que eu estou sonhando aqui. So, I hope it happens. Ok? Tô tomando uma perspectiva, adotando uma perspectiva otimista. When I am talking about real things e coisas otimistas, eu tenho que usar o primeiro condicional, que eu mostrei para vocês na aula passada. So, in English, they would say, just a moment, they would say like this. If I win, tem que usar o verbo no presente, quando eu acho que é real. If I win the lottery, if I win the lottery this time, if I win the lottery this time, se eu ganhar na loteria dessa vez, coma, I will, ó, eu vou, certeza que eu faria isso. I will buy a big, enorme, a huge house. I will buy a huge house. Pay attention now, guys. Compare. You have here the second conditional. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria. Mas eu sequer jogo na loteria, então eu sei que isso daqui é impossível. Tudo bem? Agora aqui, this is something different.
Imagine uma pessoa com o stick, como eu falei, com o joguinho na mão. Tá esperando a data do jogo e fala assim, se eu ganhar na loteria dessa vez, I will buy a huge house. So, as you can see here, this is something that the person is hoping to happen in the future. This is basically the difference, okay? But this is not our focus, okay? I'm just showing you that this is the case, okay? So let's move on to my next slide. Just a moment so that I can erase this part here. Okay, guys, just a moment. So my next slide is this one here. You have here examples of other sentences in the second condition, okay? So you have she. Remember, this is an exercise very similar to the exercise you have on your book that we corrected in our previous class, okay? You have there, you have to complete the blanks, né, aqui as lacunas, with the correct form of the verb. And then you have here to use call, and here you have to use have, ok? Já está com as respostas, porque era uma apresentação de PowerPoint, tá? Para os alunos ir aparecendo aos poucos as respostas. So I have here, she would call him if she had his phone number. Olha só. Ela ligaria para ele, ela telefonaria para ele, if she had his phone number. Se ela tivesse o número de telefone dele. But when I say if she had his phone number, that means that she doesn't have his phone number now. Então, no presente, ó, she doesn't have his phone number. Como é que ela pode ligar para ele agora se if she doesn't have his phone number? Então a gente só está imaginando uma situação diferente, ó. If she had his phone number, se ela tivesse o número, o que ela faria? Qual seria o resultado? She would call him. Ela ligaria para ele. Tudo bem? Number 2. Aqui está escrito neck, tá, pessoal? Está escrito errado aqui, ó. Na verdade, eu não corrigi isso aqui também, é neck. Neck significa pescoço, ok? So, neck, pescoço. Ó, Jack would get a big tattoo on his neck. Jack faria uma enorme tatuagem no pescoço dele. Pay attention, qual é a condição? If his parents allowed. Allow is the same verb as permit, ok? In English, we say allow, and this means the same thing as permit, okay? The same thing. Well, so Jack would get a big tattoo on his neck se os pais dele permitissem. Tá vendo? This is the condition, ok? Mas quando a gente diz isso, remember, I am saying that. I think this is kind of unlikely. É meio improvável que os pais dele venham a deixar, ok? Well, number 3. You wouldn't have so many accidents. Você não teria tantos acidentes if you drove. Can you see the past form of the verb drive? Na parte que tem o if, né? So, you wouldn't have so many accidents if you drove more carefully. Você não teria tantos acidentes, pay attention, se você dirigisse com mais cuidado. Quem diz isso, ó, sabe que a pessoa não está nem aí. The person is very careless. É uma pessoa bastante, isso aqui, ó, careless. Just a moment, I'm gonna make it bigger so that you can see the word. Okay, so careless significa descuidado, imprudente. This person here is careless. É o fato, é o presente. Eu sei que a pessoa é assim, então eu falo, if you drove more carefully, mas eu sei que você não dirige, você não tá nem aí, você não toma cuidado, you are not careful at all. Okay, so se fosse diferente, ó, if you drove more carefully, o resultado seria you wouldn't have so many accidents. Entenderam? Parto do pressuposto de que aquilo é improvável, aquele comportamento provavelmente não vai mudar, vai continuar sendo o mesmo, ok? Let's move on to another example, another slide, sorry. So my next slide is this one here. You have here, this is the second conditional again, and as I told you in our previous class, we can replace,
right? Vou escrever aqui embaixo, como eu escrevi para outra turma. You can, just a moment, you can replace. A regra geral é, a gente usa with com o verbo no passado e do outro lado a gente usa would, né? Essa palavrinha aqui, ó. Would, tá? Would. Mas olha só o que tá falando aqui em cima. You can also use auxiliary could or might instead of would. Você pode usar o could ou might no lugar do would. Instead of significa no lugar de. Okay, so I'm going to write here in a different way. You can replace would. You can replace would with. Você pode substituir o would usando could or might. Você pode substituir o would trocando ele pelo could ou pelo might. When can I do that, Samuel? When can I do that? Quando que eu posso fazer isso? It depends on what you're trying to say, okay? So if you want to say something like poderia, you have to use could, because could is poderia, okay? Check out this man here. You have, if I had $1 million, se eu tivesse $1 milhão, I could do anything. Eu poderia fazer qualquer coisa. Olha só o que ele poderia fazer. Muitas possibilities, né? Abre um leque de possibilidades, olha. Não quer dizer que ele faria isso, mas ele poderia. Ó, I could buy a new car every month. I could have my own helicopter. I could live in a mansion. I could eat expensive gourmet food. I could quit my job. Eu poderia deixar meu emprego. I could quit my job. Can you see, guys? These are just possibilities. That doesn't mean that he's going to do this, ok? Lembram-se que a gente usa would. Ó, vou pôr aqui do lado, tá? A gente usa would quando a gente tem uma certa certeza sobre qual seria a nossa reação. Então, a gente usa would when we are talking about certainty, né? Embora você pode pensar, mas não é improvável? É, mas dada aquela circunstância, você faria de tal forma. Então, por exemplo, eu acho que esse second example here, I'm going to give you now, this is the first here, but the second example that I'm going to give you is the best one to explain this, okay? So just a moment, I'm trying to get some space here. Olha só, check out the sentence here, guys. If Peter asked Karen to marry him, se o Pedro pedisse a Karen para casar com ele, she might say yes. She might say yes. Esse might passa a ideia de talvez em português. Ó. Talvez ela dissesse sim. Ela poderia dizer sim, mas pode ser que ela pudesse dizer não, ok? In what setting would this sentence make sense? Olha só, pay attention. Imagine this situation. Imagine that this girl here, he's in love with, Karen, sei lá, doesn't like him very much, okay? Peter is thoroughly in love with Karen. But I know that Karen doesn't like him very much. She's with him, they are having a relationship, they are together, but I know that she doesn't love him this way, okay? But, I don't know, se ele pedisse ela em casamento, she might say yes. Ela poderia dizer sim, não tenho certeza, tá vendo? Eu não tenho certeza. But now pay attention. Como é que seria essa frase com o uso da palavra would? Eu vou escrever a frase toda aqui, ó. If Peter. Just a moment, it's kind of small. Okay, I'm gonna make it bigger in a few seconds. So you have here, Peter. So if Peter, the same sentence, okay? Asked Karen, asked Kay to marry him. Pay attention now, guys, and compare. She would say yes. Tô afirmando, ó. She would say yes. Pay attention. Para eu afirmar que ela would say yes, ela diria sim, eu tenho que ter contexto, entendem? Eu tenho que saber qual é o amor que ela sente por ele, ok? So pay attention.
Nessa circunstância aqui, lembra que eu falei? Imaginem que ela gosta, mas assim, não sei se é tanto assim. I don't know whether this is like that much, okay? Now pay attention to this sentence. Imagine this context. Imagine that in this case here, Peter, sorry, there is a mistake here, asked her, aqui é Karen, vou escrever o nome dela todo, ó. If Peter asked Karen to marry him, se o Peter pedisse a Mary em casamento, né, pedisse para ela casar com ele, she would say yes. Imagine this context. Karen is totally in love with Peter. Ela só está esperando ele pedir. Assim que ele pedir, ela vai casar. Ela vai aceitar o casamento. Então, por quê? Because she's in love with him. She's totally in love with him. Dada essa circunstância, como eu sei que ela é totalmente apaixonada por ele, eu acho óbvio até que ela casaria com ele. Então, she would say yes. Vejam que a troca do verbo might por would depende da circunstância. Aqui é algo provável. Aqui, para mim, é algo certo. Okay? So it depends on the person that is analyzing the setting, analyzing the context. Okay? In English, guys, and in Portuguese, in French, in Italian, you have always to pay attention to context, okay? Context is everything, okay? And that's it. So let's move on to our next slide. Bom, nesse ponto aqui, I'm gonna do just like I did with the other group. I'm gonna go to the end of my presentation and I'm gonna show you this, porque tem a ver com o que eu acabei de falar, ok? Pay attention to this lyrics here. This is another song, okay? You have a song here and another song here. You have here a song by Gwen Stefani. I think you know her. She's a British singer, okay? And the name of the song is Rich Girl, Garota Rica. She is imagining what she would do if she had a lot of money, okay? I'm gonna play the song so that you can listen to the song too, okay? Just a moment. Gwen Stefani. Just a moment, I'm trying to get the song here on YouTube, okay? Just a moment. So as you can see, the name of the song is Rich Girl, okay? Pay attention. Essa música começa com um rapzinho, tá? Vai demorar um pouco para começar, but just listen, ok? Ignorem esse rap do começo. Eu vou chamar a atenção de vocês para quando a música vai começar exatamente, ok? Okay, guys, so this is the song. I highly recommend that you listen to it in YouTube after class, okay? This is a very good song to practice second conditional. So I'm gonna show you here in the song the structure we are studying, okay? So just a moment. As you can see here, you have, if I was a rich girl, se eu fosse uma garota rica, aí ela começa a falar o que ela faria, né? Ela começa falando, o resultado seria, I'd have all the money in the world. Ela tá exagerando um pouco, but I'd have, just remember, esse D que tá aqui, nada mais é do que o would abreviado, ok? Ele é abreviado assim, ó. So, I would é a mesma coisa que I'd, ok? I'd have all the money in the world. Eu teria todo o dinheiro do mundo. If I was a wealthy girl. Wealthy is the same as very rich, tipo podre de rica, abastada, ok? Aí ela fala, no man could test me. Nenhum homem poderia me testar, impress me, me impressionar. Por quê? My cash flow would never end. Meu fluxo monetário, né, meu dinheiro nunca acabaria. Because I'd have all the money in the world if I was a rich girl. A parte que me interessa tá aqui, tá? So pay attention. Think what that money could bring. Ó, could bring. Pense no que todo esse dinheiro poderia trazer. This is just something possible, probable. Não quer dizer que traria, mas poderia trazer. Olha só o que ela faria com o dinheiro. I'd buy everything. Eu compraria tudo. Aí aqui, pessoal, just a moment. A música continua e aqui deveria ter um I'd. É que ela deixou implícito. Ó, I'd clean out. Esse
I'd está implícito, ok? So, I'd buy everything, eu compraria tudo. Limparia a Vivienne Westwood. Vivienne Westwood is a very famous fashion designer in London, ok? É uma estilista de moda. She's a fashion designer in London. And her clothes are very, very expensive, ok? Ela limparia a loja da Vivienne Westwood com o vestido dela do Galliano, ó, in my Galliano gown. Galliano is another very famous fashion designer, okay? His clothes are very expensive. Aí ela fala, no, wouldn't just have one hood. Esse hood aqui é a palavra neighborhood abreviada. Ó, não, eu não teria apenas um bairro, eu teria mais. A Hollywood Mansion, uma mansão em Hollywood. Pay attention. If I could, se eu pudesse. Can you see? This is just imagination, okay? Please book me first class. Reserve para mim um lugar na primeira classe. To my fancy house in London town. Para minha casa chique, fancy quer dizer chique, elegante, que fica na cidade de Londres. So, as you can see here, e a música continua, né, usando second conditional and just imagination, okay? She is imagining what she would do with an enormous amount of money, ok? E vejam que ela usa could, ó, poderia, porque ela não sabe realmente o que todo esse money poderia poderia trazer. Money nem sempre traz felicidade, como dizem, né? Não sei. Well, depois eu volto nessa música aqui, ok? Now, let's go back to my next... Oi? E depois você também vai falar do if I was or if I were? Sim, Dani, eu vou falar. Tá aqui justamente por isso, Dani. Já vou aproveitar de falar, ok? Just a moment, Dani. Só vou apagar as coisas que eu escrevi aqui. Ele já tá aqui de propósito, tá, Dani? É para eu falar justamente sobre isso. Ok. Ok? Ok. Ok, guys, so as you can see here, olha só. Just a moment. Deixa eu aproveitar aqui e já mostrar para vocês isso, olha. Check out the other song I have there. You already know this song, okay? Probably you do, right? This is a very famous song. It's called If I Were a Boy by Beyoncé. And I'm going to show you just a part of the song, okay? So that you can remember the song I am talking about. Just a moment. I am trying to get the song here on YouTube, okay? Just a sec. Well, guys, so in this song, Beyoncé is imagining herself in as a man, in the position of a man, from a perspective of a man, okay? So, you have here, if I were a boy, se eu fosse garoto, quando ela fala isso é porque ela não era uma mulher, ok? Even just for a day, mesmo que fosse só por dia, I'd roll out of bed, tá vendo o D aqui, o would abreviado? I'd roll out of bed in the morning. Roll out é sair da cama. Eu me levantaria in the morning and throw on, e throw on é vestir qualquer roupa, assim, rapidão. So, and throw on what I wanted and go. E vestiria o que eu queria, o que eu quisesse e sairia. Aí aqui tem um I'd abreviado, ó, aliás, implícito. Esse I'd que está aqui, assim como aconteceu com essa música aqui, por questões de musicalidade, ela deixou implícito, olha. I'd drink beer with the guys, eu beberia cerveja com os caras, and I'd chase after girls, e eu correria atrás das garotas. I'd kick it with who I wanted, eu me divertiria com quem eu quisesse. I'd never get confronted for it, because they'd stick up for me, blá blá blá. And then you have, if I were a boy, se eu fosse garoto, pay attention. I think, eu vou até grifar, gente, ó, I think I could understand. Eu acho que eu poderia entender. Eu não sei se eu entenderia, but I think, eu acho that I could understand. Tá vendo o uso de could para indicar algo que não é certo? How it feels to love a girl. Como é a sensação de amar uma garota, ok? I swear I'd be a better man. Eu juro que eu seria um homem melhor. Então ela está se pondo no lugar de um homem para conseguir imaginar, né, e tentar ser um homem melhor do que ela conhece como homem. And then she says, I'd listen to her. Eu a ouviria, because I know how it hurts. Pois eu sei o quanto machuca, o quanto dói, when you lose the one you wanted.
quando você perde aquela pessoa que você queria. Because he's taken you for granted. Take someone for granted significa não valorizar a pessoa. Tá bom? Não valorizar alguém. Take someone for granted. Pois ele não a valorizou, and everything you had got destroyed. Tudo aquilo que você tinha se desmantelou, se destruiu, se perdeu. So as you can see here, she is just managing a different reality. Okay? Por que esse slide está aqui? E por que agora respondendo sua pergunta, Dani, ó. Vejam que aqui, a Rich Girl, na música Rich Girl, a Gwen Stefani disse I was, né, em vários momentos aqui. E aqui, a Beyoncé disse if I were, ok? I don't know if you remember, but I think you do, that I told you that in English, when we are talking about imaginary situations, we have to use the verb in the past, okay? And the past simple of the verb to be in English, the past simple of the verb to be of be is, you can use was or were, okay? So in English, I say I was, and then I say you were. And then I say he, she, it was. And then I say we, you, and they were. So can you see? A gente usa was para eu, he, and she, and it, okay? We use were para you, like you were, and we use were para we, you, and they. Então a gente usa was para singular, geralmente were para plural. But pay attention. In imaginary situations, a regra diz o seguinte, ó. Pay attention. In imaginary situations, we have to use the verb to be in only one form, okay? Que forma é essa, professor, that we have to use? Pay attention. Ai, pessoal, tô tentando diminuir isso daqui, não tô conseguindo. Just a moment. Tô brigando com a imagem aqui. Well, I'm gonna show you this picture here. Let me erase this one here and make this one bigger. Just a moment. Eu vou tirar daqui, pessoal. Just a moment. And I'm gonna drag this to the middle of the screen so that I can make it bigger. Pay attention to this case here. So, we use were para todas as pessoas, tá vendo? Eu uso para I, were, quando eu tô falando de situações imaginárias. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, se eu fosse você, in English I say, if I were you. If I were you, se eu fosse você. A gente usa isso para give advice, olha, para dar conselhos. E the examples I have here are, pay attention to this girl here. Can you see it's very cold? And the lake, imagine this is a lake. The lake is frozen, okay? The lake is frozen. Can you see? There's a warning here. There's a warning sign. Olha só. There is a warning sign. Tem aqui uma plaquinha que nada mais é do que isso aqui, ó. A warning sign. O que é o warning sign? É uma placa de aviso, né? De advertência. O que diz a placa? Pay attention. This warning sign says, thin ice, gelo fino. Tá vendo? This is a dangerous place, ok? Diante desse fato, alguém disse para ela assim, ó, I would be careful if I were you. Eu tomaria cuidado if I were you, se eu fosse você, tá vendo? Normalmente a gente usaria was. I was, por exemplo, eu estava em casa ontem, em inglês por exemplo, ontem às 8 horas eu estava em casa, ó, I was at home. I was at home, eu estava em casa. I was at home. Sorry, just a moment. I was at home at 8 p.m. yesterday. Onde você estava ontem às 8 horas da noite? I was at home yesterday at 8 p.m. Tá vendo? Ó? Eu digo I was. E se fosse assim, onde é que ela estava ontem às 8 horas da noite? Seria she was
At home. She was at home. Onde ela estava ontem às 8 horas da manhã? She was at work, já estava no trabalho. Tá vendo? A gente usa was para o I e para o she. Em condições normais, guys. Pay attention. In normal conditions. But when we are talking about imaginary situations, we have to use were para todo mundo, não importa quem é a pessoa. Então, por isso que eu falo aqui, ó. Se eu fosse você, eu tenho que dizer if I were you. Porque this is something imaginary, tá vendo? Eu tô me pondo no seu lugar, mas eu não sou você. Não tem como vir a ser você. This is something impossible. Ok? E a gente usa o second condition para circunstâncias impossíveis. Ok? So pay attention to that. Aí aqui um outro exemplo, ó. If I were you, se eu fosse você, I wouldn't eat that. Eu não comeria isso, tá vendo? Aqui tem um bicho, gente, ó. There is a worm. Um bicho, em inglês a gente fala assim, worm. Worm. Can you see? Tipo uma minhoca, um bicho nojento, em inglês é worm, tá bom? There is a worm here. I think it's ice cream. I can't see it very well, but I think it's ice cream. Aí a outra pessoa diz assim, ó, if I were you, se eu fosse você, I wouldn't eat that. Eu não comeria isso aí não, ok? This doesn't look like something eatable, alguma coisa comível, ok? Now pay attention. Dani, agora que eu tô chegando onde você perguntou, ok? So pay attention, guys. Acabei de falar para vocês, então, que, ó, in imaginary, em condições normais, a gente usa I was, she was, he was, ok? But in imaginary situations, we have to use were para todo mundo. So if I were, if she were, if he were, tudo bem? Por exemplo, ó, imagina, what day is it today, guys? Hoje não é segunda-feira? Hoje é segunda-feira. Today is today. Today is Monday. Mas e se fosse, ó, mas e se fosse, sei lá, sábado? Ó, tá vendo que eu tô imaginando? E se fosse sábado hoje? Mas e se fosse sábado? Como é que eu digo isso em inglês, ó? Eu tenho que falar assim, but if, olha só, it was, tô falando de um dia da semana, então it. Posso falar if it was? Vejam, eu tô imaginando, I am imagining, ok? So in English eles usam were, é o que a gramática usa. É o que você tem que marcar numa prova de proficiência. É o que os alunos de inglês têm que marcar no vestibular. Em testes em general, ok? Você tem que seguir a gramática. But if it were Saturday, se fosse sábado, if it were Saturday, blá, 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 ok? Mas agora, chegando realmente, Dani, onde eu falei que ia chegar. Pay attention, guys. Embora a gramática diga que eu tenho que usar were in imaginary situations, no dia a dia, okay, in daily life, like in songs, when people are speaking among friends, in spoken English, eu tô falando isso a respeito do spoken English, spoken, just a moment, spoken English. O que é spoken English? O inglês falado. Em spoken English, eles admitem o uso do was, como vocês viram aqui, ó. Aí eu mostrei, I have brought these two songs to show you this, so that you can compare. A Beyoncé seguiu as regras gramaticais do inglês padrão, do inglês canônico. But Rich Girl, da Gwen Stefani, já não tá seguindo, tudo bem? Já não tá seguindo essa estrutura, tá bom? Tem uma Samuel, música... Oi. fiquei com uma dúvida agora. Você falou que quando a gente vai fazer uma prova, um concurso, a gente tem que usar o que está na gramática, que é Sim. usar o was? Não, é usar o... Não, você tem que usar o que a gramática diz. É assim, ó, a gramática diz assim, Kátia, em situações normais, você usa was. I was, you were, entendeu? Mas na gramática fala do second conditional que eu tenho que usar o were. Exatamente. Então, a mesma gramática fala que em situações imaginárias, você tem que usar were, entendeu? Então, a gramática fala duas coisas. Ó. Você usa was e were para situações normais. Aí você usa were para todo mundo quando é situação imaginária, imaginary situations, ok? Tá, entendi. É o que você tem que marcar numa prova. Só que, no dia a dia, as pessoas fazem o seguinte, ó, pay attention. Mesmo em situações imaginárias, as pessoas usam was, entendeu? Aqui, ó, ela tá imaginando algo.
Mas mesmo assim ela está dizendo was. Eu ia dar um outro exemplo para vocês. Tem uma música da Meghan Trainor que fala assim, ó. Se eu fosse você... Ó, se eu fosse você, eu também ia querer ser eu. Ela falou assim, se eu fosse... Eu sou tão foda, eu sou tão boazona, sabe? Que se eu fosse você, eu ia querer ser eu. É isso que ela fala. Se eu fosse você, eu iria querer ser eu. De tão boa que eu sou. Entenderam a ideia? Ó, se eu fosse você, eu ia querer ser eu também, tá? Aí a música fica assim, ó. Olha só como que a mulher fala. Segundo o que vocês acabaram de aprender comigo, qual que é o correto? É falar if I were you, não é? Esse é o correto, tá bom? Ó, if I were you, I would want to be me too. I would want to be me too. Se eu fosse você, eu ia querer ser eu também. Mas olha só como ela fala. If I was you, I would want to be me too. Entendeu? If I was you. Isso daqui, pessoal, tá errado segundo a gramática. Por quê? Porque em situações imaginárias, in imaginary situations, you have to use were. Tudo bem? Tá errado. Mas, nas letras de música e no dia a dia, as pessoas desobedecem a gramática. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Ok? I hope it was clear. Ok? Procurem depois essa música. Aqui, digita lá assim, ó. Se eu fosse você, eu ia querer ser eu também, para vocês verem. This song is amazing. It's a very good song too, okay? So let's move on to my next slide. I have just a few minutes. Just a moment, guys. Já tô quase acabando, okay? These are very, very simple. Ó, let's talk about the uses of the second conditional. Quando é que a gente usa second conditional in general? So first use. For situations that are not real at the moment. Quando a gente imagina uma realidade diferente, tá bom? Da nossa situação atual. So, for example, setting 1, situação 1, né? Cenário 1. Imagine this. I love literature. Eu amo literatura. I love reading books, but I have to work a lot. I don't have much time to read. But I love literature. Esse é o meu presente, ó. Eu amo, but I don't have much time. Aí imagina uma realidade diferente, ó. If I had more time, se eu tivesse mais tempo, I would read more. Eu leria mais. But pay attention, quem diz if I had more time, se eu tivesse mais tempo, é porque não tem esse tempo todo, ok? Setting 2, ó, situação 2. You are attending a lecture, você está em uma palestra. The lecturer, o palestrante, is not using a microphone and he speaks too low. You can't hear anything. Olha só, o palestrante não está usando um microphone and he speaks too low. Ele fala baixo demais. You can't hear anything. Você não consegue ouvir nada. Diante dessa situação, olha o que alguém vai e fala para o outro. Ó. If the lecturer... Imagina que a pessoa está meio brava e fala assim, if the lecturer spoke up or used a microphone, the audience would hear him better. Se o palestrante falasse mais alto ou usasse o microfone, a plateia would hear him better. Tá vendo? O escutaria melhor. But pay attention. Quem diz if the lecturer spoke up, se ele falasse mais alto é porque ele não está falando. Or if he used the microphone, se ele usasse o microfone é porque ele não está usando. Tá vendo? Eu estou imaginando uma situação diferente do que está realmente acontecendo. Ok? So this was situation 1. Let's go to situation 2. As I told you, in our other classes, we use the second conditional to imagine a different reality, okay? Just to imagine ourselves in a position, for example. Olha só, se eu fosse presidente, se eu me tornasse presidente, in English is, if I became president, just remember, o verbo tornar-se em inglês é assim, ó, become, né? Become é tornar-se. Quando eu uso o verbo no second conditional, eu ponho o verbo no passado, tá vendo? If I became, ó, se eu me tornasse presidente, I would do many things. Eu faria muitas coisas to help the people most in need in my country. Para ajudar as pessoas most in need, mais necessitadas, most in need in my country. Can you see? I am imagining something, but this is, pay attention to the word here, unlikely. Improvável. Eu não acredito que eu venha a ser o presidente. Estou me pondo na posição de presidente, o que eu faria, entenderam? Ó, we use the
it to talk about things in the future that are unlikely. Coisas que são improváveis, or things in the present that are impossible. Pessoal, o exemplo que eu dei para a turma antes de vocês aqui desse impossible, entre vários que eu já dei para vocês, foi o seguinte, ó. Imagine this. I want to have a cat. Esse foi o exemplo do horário anterior, tá bom? Ó, eu quero ter um gato. I want to have a cat. Okay? But there is a problem. Okay? My mom doesn't let me have a cat. My mom doesn't let me. My mom doesn't permit that I have a cat. Okay? Why not? Because I am allergic to cat's fur. Pay attention. I am allergic to cat's fur. Eu sou alérgico ao pelo do gato, ok? Tá vendo? This is a fact. Esse é um fato, ó. A present fact, ok? Tem como mudar isso? Não. This is a fact, ok? A present fact. Com base nessa realidade, o que eu posso fazer? Imaginar um cenário diferente. I can say something like, se eu não fosse alérgico ao pelo do gato, ó, tá vendo que eu estou imaginando? Se eu não fosse, eu posso dizer was? Segundo a gramática, não, ok? You are imagining, you have to say were. If I were not, se eu não fosse allergic to cat's fur, ó, minha mãe me deixaria. My mom would let me have a cat. Minha mãe me deixaria ter um gato. So, if I were not allergic, tá vendo, ó? Se eu não fosse alérgico, I am imagining a different reality. Mas é com base em quê? Em algo improvável? Não. É com base em algo impossível. So, pay attention. A gente pode imaginar essa different reality de duas formas. Ou você parte de algo que é improvável, como aqui, if I became president, se eu me tornasse presidente, é porque você adota uma perspectiva pessimista e acha que não tem chance de ser presidente, porque, sei lá, you don't intend to run for president, ok? Você não tem a pretensão de se candidatar à presidência. But sometimes, essa realidade que a gente imagina, essa imaginação que parte de uma realidade, ela é fruto de algo impossível, ok, guys? Pessoal, eu tô correndo aqui porque tá dando a hora e eu tenho uma reunião daqui a pouco, ok? Let me just finish it here. Olha só, terceiro caso. We use the second conditional to give reasons why you can't do something. A gente usa o second conditional para dar razões porque você não pode fazer algo. Isso aqui é para dar desculpa, pessoal, para inventar a lorota às vezes, tá bom? Por exemplo, ó, você pode me ajudar a não sei o que, a fazer não sei o que? Aí eu falo assim, eu vou estar ocupado, mas ó, se eu não tivesse ocupado, eu te ajudaria. Tá vendo? É uma desculpa esfarrapada. Tá vendo? Tá aqui, ó. Saying no to people is difficult. Dizer não para as pessoas é algo difícil. Sometimes we soften. Soften é suavizar our replies. As nossas respostas, or make excuse, ou damos desculpas para falar por que a gente vai fazer alguma coisa. Então, olha só. Pay attention here. If I weren't so busy, se eu não estivesse tão ocupado. Imagina alguém pede assim, por exemplo, a mulher fala pro marido, você pode me ajudar a limpar a garagem? Can you help me clean out the garage? Aí o homem fala assim, se eu não estivesse aqui tão ocupado com o meu trabalho, eu te ajudaria, mas, meu amor, eu não posso agora. Tá vendo, pessoal? É uma desculpa. A pessoa falaria assim, if I weren't so busy, se eu não estivesse tão ocupado, I would help you, but I can't. Entenderam? A gente também usa o second conditional para dar essas desculpazinhas esfarrapadas. É uma estratégia de argumentação, ok? And finally, but not least, mas não menos importante, our last case. So we also use the second conditional to talk about hypothetical situations, okay? So imaginary or not real situations, in which you ask someone to imagine what they would do in a certain situation. I have already told you about this, okay? Imagine this case here. What would you do, o que você faria,
if you were told by your doctor you had only 1 week of life left. O que você faria se o seu médico te dissesse que você tem apenas 1 semana de vida, tá vendo? Eu te jogo numa situação para saber qual seria a sua reaction. How would you react in that situation? How would you feel in that situation? So we are imagining a different reality to think about how people would react or ask about how people would react in those situations. Ok, guys? Pessoal, eu vou interromper agora porque eu tenho uma reunião aqui com a coordenação e já deu o meu horário, ok? I hope I was clear, tá bom? Eu vou mandar para vocês até amanhã um exercício para vocês praticarem o uso de second conditional, tá bom? Porque na aula que vem nós vamos fazer atividades mais orais, ok? Eu passei essas aulas todas aqui tentando fazer com que vocês entendessem a matéria. Hoje foi uma review, as I told you, ok? Para que na next class we practice a little bit more of speaking, ok? I will send you an exercise on your WhatsApp group tomorrow, and I hope you try to do it, ok? For our next class. Tá bom, pessoal? Até amanhã, então fiquem de olho aí no WhatsApp de vocês. Eu mandarei a atividade, ok? Eu vou interromper aqui a gravação.